Bom, hoje eu vou falar desse cliente aqui, santosadvo.com.br. É um cliente bem bacana mesmo, entusiasta de sites. Ele inclusive está na home da empresa com o depoimento dele aqui, se vocês quiserem escutar, é sites.pro. E nessa home também tem os nossos diferenciais, preços de vários planos, falando como funciona a gestão gratuita de Google Ads, algumas telas das nossas plataformas, mais descrições das plataformas disponibilizadas, um breve quem somos e a possibilidade de criar o site você mesmo, só colocando o e-mail e o nome de usuário. Hoje a gente vai falar então, vamos dar início ao assunto em si mesmo, que é do Google Ads para aquele site que eu mostrei em primeiro aqui, que é do Santos, né? Ele tem uma campanha só, isso funciona como uma hierarquia. Tem a campanha, dentro tem o grupo de anúncio e dentro tem as palavras-chave. Então essa aqui é a campanha. Eu dei um nome, tá vendo que assim que eu bato o olho dá para eu entender o que é search, né, que é para o Google, para o buscador. Tem o Google Buscador e o Google Display. Display para aparecer nos blogs, o Google Buscador, que chama de Google Search no Google Ads, é para aparecer em cima das buscas que o advogado faz, ou que o usuário faz, e no caso aciona a publicidade do advogado, que o case em questão aqui é de um advogado de São José, em Santa Catarina. Então o nome da campanha aqui está Search, que é genérico, que é uma busca genérica, não define as áreas, por IP, e São José, Santa Catarina. Por IP porque eu falei que é um raio de 25 km em torno de Santa Catarina. Esse aqui foi onde vai aparecer a publicidade. E aí aqui dentro do grupo de anúncio, vou voltar aqui em campanha para você ver onde eu estava antes. Aí dentro tem os grupos de anúncio. Esse é um cliente que começou a investir tem pouco tempo. E aí tem dentro do grupo de anúncio as palavras-chave. Aí aqui eu já defino algumas colunas, né? Sempre tem que ter, na minha opinião, isso com certeza, esse é o principal erro que o pessoal faz, é não colocar o Search Impression Share. Essa coluna aqui é que mostra a sua participação nas buscas por aquela palavra-chave ali. O que significa? Essa palavra-chave aqui, entre aspas, que é chamada de palavra-chave frase, ela vai ativar o anúncio sempre que tiver alguma palavra antes ou depois. Então, escritório de advocacia em São Paulo. Isso daí, se a pessoa digitou isso, apesar de estar em São José, vai ativar, porque o nosso filtro lá é de raio. Então, por isso que eu tenho gostado mais dessas palavras aqui, ó, advogados em São José, e além disso eu coloco o raio. E a gente pode ver que, inclusive, a qualidade score dela, que é a pontuação de qualidade, está menor. Em função dela estar menor, ela impacta no custo por clique, que está 1,79. E aí a gente só está aparecendo 25% das vezes que alguém digita isso. Nas outras a gente está aparecendo 94%, 66%, 19%. Ou seja, se eu pausar essa daqui, eu vou dar um ar para essas outras e vou aumentar a porcentagem que elas aparecem. Então, a principal coisa para otimizar esse anúncio aqui é pausar essa palavra-chave. Eu fiz isso agora. Depois a gente pode ver também questão de direito da família, advogado imobiliário, para deixar um raio de 25 km lá. Eu tenho feito testes deixando a cidade toda, raio de 25 km do escritório da pessoa, da cidade, de 10 km. E aí aqui tá vendo que tá 6 pontos só no quality score dele? Por quê? Porque se ele vier aqui no site, se você vier no site dele, o título aqui, ó, deixa eu ver, eu tinha deixado aberto o editor, o título dele tá Santos Advocacia. O ideal seria escritório de advocacia em São José. E aí aqui já tá, ó, que é Santos Advocacia, né? Na logo já fala isso. Aqui tem que haver sim uma otimização para o Google. Mas nem sempre quando a pessoa entra nesse site eu bato de frente em relação a isso. Eu vou explicando com o tempo ela mesma já chega lá e altera. Tá vendo que aqui tá H1? Essa é uma tag de HTML que toda página tem que ter um H1. Tem jeito de uma mesma página ter mais de um H1 também, mas por enquanto a gente só tem trabalhado colocando um H1 por página. Isso está certo, só que o título aqui, no meu entender, está errado, porque vai perder pontuação tanto no Google gratuito quanto no pago. Também não tem
palavras em itálico. As palavras que estão em negrito não são palavras-chave. Não tem lista ordenada. O que é a lista ordenada? É isso daqui, ó. Toda página tem que ter pelo menos um link de autoridade. No caso aqui está o site da Embrapa, porque esse é o site de um cliente meu que a gente vende muda de banana pela internet. E aí toda página tem o H1, tá vendo? Esse aqui é o H1 dele, o H2. Aí geralmente eu coloco um H3, um H4, pelo menos uma lista não ordenada. Essa aqui é não ordenada porque está com pontinhos. Se fosse o número 1, estaria ordenada. E um ou dois links de autoridade. Tá vendo que aqui é a palavra-chave trabalhada? Ela está em negrito, está em itálico, pelo menos duas em negrito, duas em itálico, variações daquelas palavras-chave. Aqui eu acho que eu coloquei para não dar para ver o URL, mas lá em cima a URL tá também BRS underline princesa. O ideal é colocar também underline, às vezes ao invés do hífen. Ter sempre um vídeo, porque o pessoal não lê. Eles chegam aqui porque está otimizado para o Google, mas só assistem um vídeo, já clicam em comprar ou para conversar no chat, né? No caso dele aqui, hoje ele desabilitou o chat, mas normalmente o site dele tem um chat aqui. Inclusive ele coloca uma foto de uma menininha, dizer que dá mais retorno, mas na verdade é o cliente que está lá atendendo o pessoal. Às vezes é uma técnica aí que vocês podem fazer no seu site também. Bom, então esse aqui é o exemplo, né, de otimização. Então a otimização para o Google gratuito é importante também para o Google pago. Então para otimizar isso daqui envolve otimizar a página lá. Para a pessoa já cair, já ver inclusive que o advogado está ali em São José mesmo, colocar mais vídeos, né? O vídeo ele melhora a conversão, se tiver um vídeo, por isso que eu faço os vídeos. E eu sei que é difícil, às vezes a gente não tem tempo, eu mesmo muito para fazer, porque eu estava em outra fase da empresa, custo de desenvolvimento altíssimo, mas não deixem de fazer o vídeo. Esse cliente aqui, depois que a gente testar mais um pouco aqui, rodar mais uns R$100, a gente vai testar por área. Tem clientes que eu já chego testando por área, né? Questão das extensões aqui, ó, tem vários tipos de extensões. Aqui no exemplo que deixei aberto, essa aqui é uma extensão, de site link. Aí aqui tem a descrição, aqui tem o link e aqui tem o telefone. Então tem uma extensão de call, de ligar, e uma extensão de site link. Vamos ver o que é que está ativo para ele aqui, ó. Nas extensões, tá vendo? Tem 4 site links. Às vezes esse site links, o ideal era já deixar a especialidade dele mesmo, ao invés de coisas referentes à página. Você sempre tem que pensar no usuário, né? O que é que o cara que digitou advogado em Santa Catarina vai estar procurando? Vai estar procurando advogado imobiliário, ou advogado trabalhista, ou alguma dessas áreas, né? Isso daqui é sobre o site, não é sobre o usuário. O marketing sempre tem que ser feito voltado pensando no usuário. Aqui é a extensão de ligar e uns call-outs. Call-outs são os diferenciais do seu serviço. Pode ser também questão de recorte por área, né? Mas aqui, algumas vezes eu coloco isso daqui no início, porque eu ainda não conheço o cliente direito, a área dele. Inclusive, eu recomendo também que se coloque depoimentos no seu site, igual aqui, ó, se clicar no play, vai escutar o depoimento do Bruno, né? Aqui do João Carlos, aqui do Luiz Eduardo. Por que está em áudio? É melhor do que em texto. Em texto a pessoa às vezes já acha que pode ser mentira, mas também não é um negócio que às vezes a pessoa não vai conseguir fazer igual em vídeo, porque dá trabalho colocar a minha cabeça flutuando, rodando aqui assim, ó, dá trabalho. Eu vou até mostrar para vocês como é que faz também no final do vídeo. Mas pelo menos em áudio, deixa um áudio que vocês mandaram, manda um áudio para sua esposa, para seu amigo, baixa o áudio e sobe ele no site e coloca explicando como que é seu serviço. Né? No caso aqui, na descrição do site do Bruno tem aqui serviços, né? E aí vai abrir e mostra as especialidades. Aqui, ó, trabalhista e tal, já tem aqui, ó, as bolinhas, essas bolinhas geram link, né, que podem ser colocados para já a pessoa abrir direto aqui, ó. E à medida que a pessoa for tendo maior traquejo com a ferramenta, ela faz uma página chamada advogado previdenciário. Ao invés de fazer só post em blog, ela faz uma página. Ela vai ter uma página só para advogado previdenciário, e aí o anúncio dela aqui vai cair já naquela página com depoimentos relacionados àquele serviço, com vídeos relacionados àquele serviço. Então uma melhoria contínua.
E não é, eu não fiz até hoje, eu não vou fazer, não. Meu amigo, o mundo mudou. Se você não fizer, você vai ficar para trás. Né? É muito bom você poder, às vezes, aposentar, ter sua aposentadoria e ainda ter uns clientes ali de consultoria que pagam bem, vai trabalhar uma vez por semana. Então, para conseguir isso, mesmo você tendo um pouco mais de idade, hoje em dia precisa de fazer o vídeo, não tem como fugir disso mais. E aqui também ó, tem integração com o WhatsApp, coloca o vídeo, ou coloca o número, coloca a mensagem e aí vai ficar gravado aqui na plataforma. Porque mesmo se tiver conversão aparecendo aqui, aqui aparece ó, na coluna de conversão, tá vendo? Às vezes tinha cliente falando, mas apareceu lá no relatório, mas não converteu, e agora a gente tem certeza que o cara entrou em contato, porque fica gravado a primeira mensagem do WhatsApp na plataforma de e-sites, inclusive pode falar para sua secretária, entra lá e liga para o primeiro número, ou fala o nome da pessoa, de acordo com o interesse dela, que a secretária vai e liga um por um, e essa aqui é a home de outro cliente que também tem isso, tá vendo? Que inclusive o que eu estou mostrando aqui é desse cliente que ele já tem mais contato. E o nosso editor aqui, que você pode clicar e arrastar, né, alterar aqui, ó, só chegar, tá vendo? Não precisa de saber programação. Já mostrei em alguns vídeos isso, não vou me delongar no assunto aqui. Vários designs para advogado, todos já integrados com o Google. Então a nossa plataforma tem uma integração automática com o Google, que de lá, a Google Analytics, né, que é o sistema de gestão de relatório, de lá a gente já importa algumas conversões aqui, ó, que é para o WhatsApp, ou do formulário de contato, que a gente já vê aqui quantos que foram os contatos que deu. Essas conversões a gente pode setar qualquer coisa. Tem uma página aqui que eu sempre mostro, que esse é o relatório de retorno do investimento. Você tem acompanhado meus vídeos, já está cansado de ver isso, né? Mas eu acho que é sempre bom ver de novo, quanto mais você vai se familiarizando. Então aqui a gente definiu 4 conversões no Google, importou isso para o Google Ads, e aí a gente fazia a verificação. Esse grupo de anúncio é o que mais está dando retorno e ele está aparecendo só 20% das vezes, então vamos pausar os outros para fazer o que está mais dando retorno aparecer 100% das vezes. Isso tem que levar em consideração a métrica lá do Impression Share. Tem o Search Impression Share e o Search Top Impression Share. Aí no de vocês no Google Ads, se vocês tiverem acesso, fizerem vocês mesmos ou alguma coisa assim, as seus vão estar em português, tá? Mas o Impression Share é a quantidade de vezes que você aparece, levando em consideração as buscas totais, e o Search Top Impression Share, e S significa Impression Share, é o tanto de vezes que aparece lá no topo mesmo, né? Então tem que haver essas duas em função disso. Aí tem também o Google Keyword Tool, também chamado de planejador de palavra-chave. Então se quiser aqui advogado imobiliário em Santa Catarina, vamos deixar só isso daqui e fazer o recorte por aqui, ó. São José SC Santa Catarina. Lá, o primeiro é em torno de 1 milhão de pessoas que você vai pegar. Vamos tirar o Brasil, né? Vamos ficar um por cima do outro ali. No Brasil todo tinha 1000. Em São José, ó, tem 10, tá vendo? Deve dar para pegar aí até uns 200 pessoas vendo seu anúncio por mês. E dessas, pelo menos uns 10, 20 vai clicar. Então, por isso que é importante ter o seu site sempre otimizado, colocar coisas no blog. Esse cliente, o Bruno, ele coloca coisas no blog. Ele colocou isso daqui, ó, até legal também, um slideshow no topo para mostrar as últimas notícias. Isso é um cliente bem ativo. A gente conversa bastante, ele me explica sobre o mercado imobiliário. Ele coloca uns textos aqui no blog. Vamos ver o que é que dá para melhorar também no texto do blog dele. Primeiro, ele não fez o título baseado em busca. Isso é rasgar tempo, e tempo é dinheiro. Então o ideal era ele ter feito o título baseado no Google Keyword Tool, naquela ferramenta de planejador de palavra-chave que eu acabei de mostrar. Ele tem aqui a lista ordenada, tem que ver se está como HTML mesmo. De repente a pessoa só copia e cola, né? Mas esse copiar e colar, o ideal é às vezes só algumas partes, né? Mas escrever aqui para ficar HTML.
Tem jeito de copiar e colar. Se copiar e colar lá e tiver lista ordenada, provavelmente já vai ficar HTML. Um texto muito pequeno, sem otimização nenhuma. A URL dele também não está otimizada. Aqui ele esqueceu de colocar numa categoria. Se você tem poucos textos, deixe uma categoria só blog, entendeu? Mas se você já quiser deixar, já tiver 3 áreas, advogado imobiliário, trabalhista, uma outra, separa essas 3 categorias. Não é quantidade de texto que vai te fazer ter mais audiência, é a qualidade do texto. A gente, inclusive, no plano básico é até 100 páginas no site por R$30 mensais, justamente para não incentivar esse tipo de coisa, porque a gente quer que 10 textos seu convertem muitos clientes através da nossa assessoria aqui, que é gratuita, R$30 só para alguém que te explica como mexer no seu Google Ads, ou ainda mexe para você. Isso é nada, né? E ainda fornece uma puta plataforma dessa integrado com o seu CRM. Aqui no caso dele aparece a fotinha porque ele fez a inscrição no gravatar.com. Esse é um site que você coloca sua foto lá, sempre que você comentar em qualquer blog, sua foto vai aparecer lá. A foto dele é com microfone, uma roupa boa, ele passa autoridade. Tem uma descrição aqui sobre ele, que é a descrição que coloca aqui no seu perfil, que sempre vai aparecer embaixo dos textos. Bom, aqui é o relatório semanal que vai receber. Ele mostra que você vai receber, ele mostra de onde que as visitas vieram. Se eu aumento aqui, o relatório já vai em PDF para vocês direitinho, porque esse tipo de coisa que às vezes eu sei que assusta, né? Esse aqui mostra que 125 clientes vieram do Google CPC, que é custo por clique, que é o pago. Eles ficaram uma média de 52 segundos, 79% não clicaram em lugar nenhum, 3 fizeram contato no WhatsApp e nenhum via formulário de contato. Isso nessa data aqui, viu, gente? E aí eu acho que ele investiu só R$100. E aí com aquela otimização lá que eu falei do início, da palavra-chave, provavelmente essa taxa aqui, é bounce rate, chama taxa de rejeição, vai cair. A taxa de rejeição não é quem entrou e não leu e fechou não, viu, gente? É só quem não interagiu com a página, não clicou em nada lá. Tá vendo aqui é o direct, né, que mostra quem digitou a URL direto, entrou no site, ou quem entrou via WhatsApp, também aparece como sendo um tráfego direto. Aqui tá muito, sempre geralmente vai estar, porque alguém já conhece o serviço, às vezes é até você mesmo que entrou ali sem estar logado, a plataforma não vai reconhecer que é você, né? Aqui do Instagram ele já me falou que faz uns negócios legais lá no Instagram, tem dado um resultado, mas não de contato, tá vendo? Nada se compara ao Google Ads. No início tem que dar uma calibrada, tem que conversar, você tem que ter paciência para entender também. Eu tenho às vezes alguns problemas que eu faço tudo direitinho. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em trabalho, isso aqui para mim é meu videogame. Mas o cliente às vezes não acredita em mim e tal, e já houve relações às vezes problemáticas, porque eu estava mostrando, e se eu mostro um negócio no relatório, mostro o software no ar e a pessoa não acredita, às vezes é melhor falar com ela que eu não sou pessoa, sites não é a plataforma ideal para ela, né? Bom, então esse relatório aqui é o que vai receber mesmo, né? Toda segunda-feira, automatizado para quem investe. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui a mostrar. Esse aqui é um dos vídeos que a gente disponibiliza, né, semanalmente. Esse aqui é um de São Paulo que a gente acabou de fazer. Esse daqui é mostrando que você pode pagar da sua própria plataforma, da sites. Aí você vê quanto que já foi debitado, dias, se quiser utilizar outro cartão, cancelar com a gente, é tudo só clicar aqui no menu conta, lá de topo, lá em cima. Isso daqui é quando você investe no Google, no Facebook Ads, né? Então fica centralizado seus contatos, tanto do Messenger quanto do Instagram, para investir. Deixa eu achar esse texto aqui, no Facebook, no Instagram. Não tem segredo também. No início às vezes é um pouco difícil, e depois é só apertar uns 3 botões e ir variando. Tem um vídeo aí que a gente indica alguns fornecedores de banners, que é graphicriver.com. Aí aqui tem, você coloca Brand Aware, aqui no caso vai estar em português lá, não lembro o que era, mas normalmente
eu coloco o de alcance primeiro, e para ter interações, o pessoal conhecer sua marca, para você conseguir mais seguidor, e depois você vai mudando aí para tráfego, para engajamento, e aí para cotação. Eu tenho um cliente que vende vaso, ele paga 25 centavos o contato, muito bom. E aí tudo que é da rede social, na verdade só Instagram e Facebook, né, que é do mesmo dono, cai aqui. Então você já consegue centralizar mais o seu gerenciamento, pelo menos no que tange as redes sociais. Tem algumas outras ferramentas que dizem centralizar todos os contatos num só lugar. Eu ainda não vi nenhuma que prometa isso, entregue 100% mesmo não, entendeu? Então, até porque você vai ter que ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V em gente que às vezes não é qualificado, né? O contato qualificado eles chamam de lead. Se você assiste meus vídeos, você vê que eu também não falo muito inglês não, entendeu? Pra mim é contato qualificado. E olha que eu sou fluente em inglês, morei na Califórnia, trabalhei lá no Vale do Silício um tempo. Acho que a minha autoridade vem dos meus vídeos, vocês estão vendo a profundidade aqui da qualidade da plataforma. Não é ficar fingindo aí que eu sei falar inglês, não. Até porque eu sei, né? O pessoal que fica toda hora falando é porque às vezes não sabe. Bom, aqui tá de novo a tela de CRM. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar aí para vocês hoje. Essa daqui é as sites. Quando quiser vir criar um site com a gente, é só vir em sites.pro e estaremos sempre a postos para ficar do seu lado mesmo, sempre para conseguir mais clientes para você, seja para sua empresa, para o seu escritório. Muito obrigado.